scout da arbitragem. Esse que eu ia perguntar. Tá certo? Como é que funciona esse scout da arbitragem e do VAR? A gente avalia os árbitros. A gente avalia os árbitros ao longo deles contra eles mesmos, quando eles apitam o jogo. Como é que eles apitam o jogo pro time da casa, pro time visitante? Quais os critérios que eles usam? Quais critérios que eles usam, como é que eles reagem às situações. A gente sabe exatamente qual é o melhor árbitro para apitar pro Flamengo jogando no Maracanã ou fora. A gente sabe exatamente qual é o melhor árbitro para apitar pro Flamengo jogando no Maracanã ou fora. O mesmo árbitro, a gente gostaria de ter um árbitro A no Maracanã e não gostaria de ter ele quando a gente joga fora. Mas o jogo dele que mais repercutiu nesses últimos dias foi disputado em 1º de novembro de 2023. Flamengo e Santos se enfrentaram em Brasília pelo Campeonato Brasileiro. Nos minutos finais da partida, Bruno Henrique levou um cartão amarelo. Depois de reclamar com o árbitro Rafael Klein, o atacante foi expulso. O que parecia um lance comum de jogo acabou se tornando alvo de uma investigação da Polícia Federal depois que 3 casas de apostas detectaram movimentações acima do normal envolvendo o jogador e o recebimento de cartões. O alerta foi repassado às operadoras por uma associação internacional que monitora apostas esportivas. A Confederação Brasileira de Futebol e outras entidades ligadas ao esporte têm parceria e recebem informes periódicos dessas empresas, especializadas em colher dados que possam indicar qualquer tipo de manipulação por meio das chamadas bets. Com o alerta recebido, a PF deu início à apuração em agosto do ano passado. Em novembro, um ano após a partida, os investigados foram alvo de uma operação de busca e apreensão. Depois de analisar celulares e computadores apreendidos, a polícia concluiu um relatório que contém diversas trocas de mensagens entre Bruno Henrique e Vander Nunes Pinto Júnior, o irmão dele. O documento aponta que o jogador do Flamengo forneceu informações privilegiadas, repassadas por Vander a um grupo de apostadores, que inclui parentes e amigos. Ao todo, 10 pessoas foram indiciadas. Vander Júnior e Bruno Henrique podem responder por fraude em competição esportiva, com pena prevista de 2 a 6 anos de prisão, e estelionato, 1 a 5 anos de cadeia. Os demais foram indiciados por estelionato. A polícia dividiu as investigações em 2 grupos, o que definiu como núcleo familiar, concentrado nas mensagens enviadas e recebidas a partir de Vander, e um segundo núcleo com amigos de Vander, que também se beneficiaram das informações para apostar. Conversas entre Bruno e Vander já tinham sido divulgadas no decorrer da semana. Pouco mais de 2 meses antes do jogo Flamengo e Santos, Vander perguntou ao irmão se ele estava com 2 cartões amarelos e pediu para ser avisado quando Bruno fosse forçar o terceiro. Bruno respondeu: contra o Santos. Vander agradeceu e afirmou que iria guardar o dinheiro do investimento. No mês seguinte, em 16 de outubro, nova consulta. Vander disse: tá com 2 de novo, hein? Quando for tomar o terceiro, avisa. Bruno Henrique respondeu: me chamou para falar isso? Tá de brincadeira? Mas 3 dias antes do jogo contra o Santos, em 29 de outubro, Bruno procurou Vander e perguntou se o irmão se lembrava do que haviam conversado anteriormente. Vander pareceu não entender a pergunta e recebeu uma ligação de Bruno. A polícia acredita que a chamada tenha sido para falar da possibilidade de forçar o cartão amarelo. O Fantástico teve acesso a mensagens inéditas, trocadas entre Vander e os pais dele e de Bruno Henrique, e entre Vander Júnior e a esposa, Ludmila Araújo Lima, nos dias que antecederam o jogo e depois da partida. Vander relatou à mãe a dificuldade em fazer novas apostas com a própria conta, em razão de uma operadora já ter bloqueado, por segurança, a opção cartão amarelo para Bruno Henrique. A mãe questionou: será que há a possibilidade de abrir de novo? Vander disse que não poderia ficar dando muita informação ali, mas que olharia isso no dia seguinte. Vander e a mãe trocaram informações sobre CPFs, e-mails e datas de nascimento de terceiros, pessoas que poderiam abrir novas contas. O filho repassou diversos boletos de casas de apostas pedindo que a mãe efetuasse os pagamentos. A PF também investiga se era Vander quem operava contas abertas em nome de Ludmila Lima. Eles se falaram sobre uma quantia que seria pagamento de uma aposta feita por ele, mas que estaria atrelada a uma conta dela.
Minutos após o término de Flamengo e Santos, e com Bruno Henrique tendo recebido o cartão, o pai perguntou a Vander se ele ganhou e se seriam 5 mil. Vander desconversou, diz que não poderia falar daquilo ali, mas que seriam 4. Os pais de Bruno Henrique e Vander não foram indiciados. A Polícia Federal não encontrou evidências de que eles tenham tido algum benefício financeiro com as apostas. Um mês depois da partida, Vander Júnior voltou a escrever para Bruno Henrique. No dia que você me deu a ideia do cartão, eu apostei 3 mil para ganhar 12 mil. Só que até hoje ele não pagou. Está sob análise. O dinheiro está todo preso lá. Vander relatou dificuldades financeiras e pediu um empréstimo ao irmão. Os policiais descobriram ainda que até o dia do jogo houve 14 apostas feitas a partir de 13 contas em casas diferentes. 6 dessas contas criadas na véspera do confronto. A alta concentração de apostas em um cartão amarelo para Bruno Henrique vinha de Belo Horizonte, cidade natal do jogador, o que reforçou as suspeitas. Enquanto Flamengo e Santos se enfrentavam, alguns apostadores trocavam mensagens entre si, demonstrando preocupação pela demora do recebimento do cartão amarelo. Essas mensagens também estão transcritas no relatório da Polícia Federal, que será compartilhado com o Ministério Público do Distrito Federal, onde aconteceu o jogo. O MP vai decidir se oferece denúncia à Justiça e, a partir daí, os indiciados se transformam em réus. Na esfera esportiva, a documentação será analisada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. No fim do ano passado, o STJD não deu prosseguimento ao caso por considerar que não havia elementos suficientes. No momento anterior em que houve a solicitação, o requerimento desse compartilhamento, de forma fundamentada foi negado o compartilhamento porque ainda estava em fase incipiente, embrionária de investigação e poderia comprometer o próprio sucesso da atuação da polícia e do Ministério Público. Se a Procuradoria acolher a denúncia dessa vez, ao final do processo, Bruno Henrique poderá ser suspenso ou até eliminado do futebol. São punições que já aconteceram ao final da Operação Penalidade Máxima, que entre o fim de 2022 e o ano passado, investigou casos de manipulação em jogos de futebol no Brasil. O atacante Bruno Henrique do Flamengo foi absolvido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva por manipulação de resultados. Ele está livre para jogar o restante da temporada pelo Flamengo. O STJD julgou hoje um recurso da defesa do atleta. A maioria dos auditores considerou que o cartão amarelo sofrido por Bruno Henrique contra o Santos no Brasileirão em 2023 não teve influência no resultado da partida. O placar foi 6-3 pela absolvição. Na primeira decisão, em setembro, o jogador tinha sido punido com de suspensão. Agora vai ter que pagar apenas uma multa de R$100 mil. Não há possibilidade de novos recursos. Na Libertadores de 1981, já começamos com talvez a pior de todas. Jogo no Serra Dourada, com um gramado tão lindo quanto o Frank Ribegalo, Reinaldo, é expulso aos 33 minutos após uma entrada forte. Mas assim, forte, mais ou menos. O goleiro do Atlético vai reclamar com o ídolo flamenguista, quis dizer, o árbitro José Roberto Wright, e a partir daí tem só confusão, que gera mais 3 expulsões dos jogadores atleticanos em campo. O jogo recomeça com 7 jogadores do Atlético contra 11 do Fla. E dá mais alguns minutos e o juiz inventa mais uma expulsão por Atlético, o que faz o jogo terminar por WO, pois não se pode ter 6 jogadores em campo. A partir daí, foi só a ladeira abaixo. Contra o Grêmio em 1982, na final do Campeonato Brasileiro, o Flamengo vencia por 1-0, quando o jogador Andrade meteu a mãozona na bola e tirou o gol que seria o empate gremista, no estilo Soares Copa do Mundo de 2010. Contra o Botafogo, no Carioca de 1989, no último lance da partida, Paulinho Criciúma marca o gol do Fogão, mas o juiz simplesmente apita antes da bola entrar e encerra o jogo. Eu digo que a vida é um episódio de The Office, cara. Pulando para o século XXI, na final do estadual de 2007, de novo contra o Botafogo, vai Botafogo aí de novo, o atacante Dodô marcou um gol aos 44 minutos do segundo tempo e
o árbitro inventou um impedimento que simplesmente não existia. No Brasileirão de 2011, turno e retorno entre Vasco e Flamengo. E detalhe, o mesmo árbitro. No primeiro turno, pênalti não marcado de Léo Moura em cima de Bernardo. E no retorno, na última rodada, mais um pênalti que não deram em cima do Diego Souza. Eu, pra mim, entendo que esse último lance aí, eles combinaram antes da partida que iam trocar a camisa, porque não é possível que o juiz não marcou algo assim. Contra a Portuguesa em 2013, última rodada do Brasileirão. Há quem interprete que aqui o dono do tapetão foi o Fluminense. Mas, fato é que antes de começar a rodada, a tabela se encontrava assim, dessa maneira que você está vendo aí. Terminou e o Fluminense foi rebaixado junto com o Vasco. Olha, eu tô achando que o Vasco tá merecendo um vídeo. O Flamengo aqui escalou um jogador irregular, o André Santos, e perdeu 4 pontos, o que o rebaixava. Mas deram um jeito de encontrar outros jogadores irregulares no campeonato e encontraram o da Portuguesa, o famoso Everton, que também perdeu 4 pontos e foi rebaixada. Olha, aqui nessa eu vou ter que concordar com os flamenguistas. No Carioca de 2014 foi em dose dupla. Na fase de grupos não deram um gol de falta. O árbitro ali, mais parado que Saci de patinete, mais perdido que o Yuri Alberto no Corinthians. E na final do Carioca, fim do jogo, gol irregular do gigante Márcio Araújo, que estava quase fora do campo de tão adiantado, mas que foi validado, obviamente. Brasileirão de 2014, gol totalmente irregular do Wallace, em jogo contra o Corinthians. Mas contra o Corinthians é dívida histórica já. No jogo dos dois, o melhor se fazer é torcer pro juiz mesmo. Contra o Inter, no Brasileirão de 2020, reta final, ponto direto entre as equipes e expulsão do Rodinei em lance que nem os jogadores do Flamengo entenderam. Depois, na última rodada, nem falo nada. O Corinthians que ajudou o Flamengo agora, e eu falei melhor no vídeo de azares só do Inter. Confere lá então. De novo, contra o Corinthians em 2022 agora, pela final da Copa do Brasil. Lance que, cara, foi totalmente pênalti pro Timão, mas o árbitro não marcou porque ficou confuso em quem ia ajudar nesse jogo. 2024, primeira rodada do Brasileirão contra o Atlético Goianiense. O ADM do Atlético estava já a pé da vida essas horas e o juiz marca um pênalti totalmente interpretativo nos acréscimos do segundo tempo. Acontece que o juiz interpretou que o Flamengo estava precisando de um gol naquela hora, Bom, mas agora extra-campo. Todo mundo sabe que sempre houve rumor